Bom dia, juventude amada, como é que vocês estão? Vamos trabalhar um pouquinho sobre o processo de industrialização aqui no nosso país, como que ele se desenvolveu, passando um pouquinho sobre a política brasileira ao longo do tempo que foi ajudando e beneficiando esse processo, esse crescimento industrial no nosso país, que ainda está em processo, né, de desenvolvimento e precisando de muito desenvolvimento, também muito investimento para ter esse desenvolvimento, certo, pessoal? Então, valeu, muito obrigado. Vamos começar mais uma aula agora. Valeu, moçada. Primeiramente, pessoal, eu vou fazer um discurso para animar essa juventude, vamos aquecer os corações, no frio que vocês estão aí, com o calor que eu estou passando aqui, vamos estar juntos com a internet, vamos estar juntos presencialmente em breve, se Deus quiser. Saudade imensa de vocês, e aquele que não pode faltar, primeiramente, o salve, salve, o tchararão imprescindível, o matinal bom dia. Bom dia! Bom dia! Na moral, que beleza! É culpa da Zapnet. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá que eu vou partir para a aula agora. Vamos dar uma aulinha, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da atividade industrial aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, é bem sossegado, é uma aula histórica, né? Vai contar um pouquinho de história aí para vocês. Muitas das coisas vocês já tiveram acesso a essas matérias com o Carlão, tá bom? E não vai ser nada assim de tão puxado, nada de extraordinário, mas só que é para organizar o pensamento, para entendermos como que foi o processo industrial dentro do nosso país. Joia? Então vamos lá. Vamos começar a falar aí um pouquinho, pessoal. Ó, eu vou fazer um destaque porque sempre passa pela nossa cabeça a questão temporal. Quando realmente começa a indústria? Quando realmente o Brasil tem esse impulso, né, industrial? Então vamos entender um pouquinho aí, ó. Por todo o período colonial, todo o período que o Brasil pertencia, entre aspas, né, a Portugal, a base da economia sempre ela estava espelhada, ela estava tendo como fundamento a exploração agrícola, certo? Açúcar, fumo, algodão e outros produtos, tá? O açúcar, no caso, a cana-de-açúcar, principalmente aqui na região Nordeste, né? O algodão que se desenvolveu bastante em regiões mais tropicais também do Brasil, e assim sucessivamente. E outra coisa que o Brasil também fazia muito nesse período colonial era a exportação de minerais, né? Seria ouro, diamante e outros minerais que eram explorados pelos portugueses aqui. Joia? Então, essa sempre foi a base do Brasil, tirar a matéria bruta, matéria-prima e mandar embora. Beleza. A produção sempre estava voltada para exportação, isso é um fato, né? E esse negócio de estar voltado para exportação interessava muito Portugal, porque era uma via de mão única. Portugal quase não fazia incentivos e quase não investia aqui no Brasil. Então, Portugal não tinha muita preocupação com a colônia. A preocupação do Brasil sempre foi, com o Brasil, sempre foi retirar do Brasil, explorar o Brasil. E isso acaba dando o resultado para nós agora, né? Nós não tivemos uma colonização de povoamento. Quando você tem uma colonização de povoamento, você tem a preocupação de estrutura, de melhorar, de desenvolver o lugar. Quando você tem uma ocupação territorial, desculpa, né, na base da exploração, como foi o nosso caso, cara, o pessoal só quer tirar e dar infraestrutura mínima para você tirar cada vez mais, não desenvolver o local, joia? Então é importante isso, né? O Pacto Colonial foi muito interessante nessa época, esse processo do Pacto Colonial para Portugal. Portugal se sentia muito confortável, principalmente por esse Pacto Colonial que existiu, né? E detinha a maioria dos lucros que acontecia aqui dentro do território brasileiro. Portugal explorava absurdamente o Brasil, a maior parte do lucro ficava com eles. O resto que sobrava mesmo era nosso, tá? Bom, e também Portugal, como não queria que o Brasil se desenvolvesse, porque para ele estava super tranquilo dessa forma, eles pediram, pessoal, escuta isso, tá? Eles pediram, não, eles determinaram, né? Eles impunham restrições para o desenvolvimento industrial aqui dentro.
Ó, só para vocês terem uma ideia, tinha gente aqui no Brasil, que vinha de Portugal aqui para o Brasil, que mandava lavar suas roupas lá em Portugal. Meu, lavar roupa lá em Portugal, você colocava no navio, mandava para lá, voltava depois de 6, 8 meses. Era uma coisa ridícula, tá? Então, não só isso, eram várias coisinhas que Portugal não deixava o Brasil crescer. Automaticamente, o Brasil não crescendo, você tinha o mundo inteiro se desenvolvendo na questão industrial e Portugal pisando no freio. Mas só que nós tivemos, em 1808, né, com a chegada da família real aqui em nosso território, um pouco antes, né, o príncipe, na época, ele fez uma autorização, ele autorizou, ele assinou, ele revogou, né, uma lei que proibia atividades industriais no Brasil. Então, assim, ele autorizou, ele assinou, ele autorizou a possibilidade de você ter indústrias no Brasil a partir de 1808. Pô, a gente já estava saindo atrás, né? E ainda demorou para a gente poder fazer parte desse processo industrial, viu, moçada? Olha só como que demorou. Vamos lá. O primeiro surto industrial no Brasil, de fato, que é interessante que vocês saibam isso, ocorreu a partir de 1884, tá, pessoal? Então, repara, 1808 foi assinada a lei que podia ter indústria, joia? 1884, então, olha só quanto tempo demorou, né? Em decorrência da tarifa, isso é importante, tá, pessoal? A tarifa Alves Branco, que elevou o preço dos importados, né, dos impostos para os produtos que vinham de fora, forçou o Brasil a começar a produzir aqui dentro. Então, de uma certa forma, o Brasil ele começa a produzir aqui porque o pessoal aumenta o preço de tudo que era importado. Esse é o primeiro surto industrial, tá? Registrado no Brasil. Então, todo mundo, quando começa a Revolução Industrial no Brasil? Gente, isso não é revolução, isso é um surto apenas começa o processo industrial. Começa, ele tem um pontapé inicial, tudo bem? Então, é apenas um surto, não a revolução industrial de fato do Brasil. Bom, vamos lá. Com a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, olha aqui, ó, contribuiu também para o desenvolvimento industrial da indústria nacional, perdão, pois, olha aqui, afetavam as produções de bens de consumo que os países importavam. Então, assim, como assim? O Brasil, ele importava muito de outros países. Com a Primeira Guerra Mundial, esses países estavam preocupados com a guerra e aí, automaticamente, não mandavam seus produtos para cá. O Brasil se viu forçado novamente, pessoal, a produzir aqui. O Brasil começava, ele já tinha uma mão de obra, já tinha ali tal espaço, matéria-prima, mas só que ele não tinha técnica. Faltava ainda um pouquinho da técnica para o negócio deslanchar. Então, a Primeira Guerra Mundial foi, de um certo modo, positivo para a introdução industrial nossa. Agora, repara aqui, ó, a década de 1930 pode ser considerado um marco, ó, eu destaquei aqui, ó, o marco do processo da industrialização brasileira. Então, de fato, 1930, 130, 140 anos depois da Revolução Industrial, aí sim nós começamos um processo industrial em nosso país. Cara, demorou muito tempo, tá, pessoal? Então, vamos nessa. Só para vocês terem uma noção, ó. Em decorrência da Revolução de 30, a elite agroexportadora perdeu a hegemonia e o poder político e econômico. Então, essa revolução industrial que aconteceu na década de 1930, aqui em cima, pessoal, ela fez com que as pessoas que principalmente exportavam o produto da época, qual que era a base da época? O café, né? Que já estava entrando em crise por causa da crise da Bolsa de Valores de 1929, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e tal, como eles já estavam entrando em crise, automaticamente essa revolução ajudou com que eles perdessem a hegemonia e o domínio do mercado. Joia? Então tá bem tranquilo, bem sossegado, bem pontual. Vamos lá. Continuando. Vocês estão vendo que eu estou fazendo em ordem crescente, eu fiz um passo a passo bem sossegado para vocês, tá? Bora.
A partir de 1930 até 1956, então preste atenção nessa data, 1930 a 1956. O Estado mostrou grande importância para a ampliação industrial no país, investindo na implantação de indústrias estatais, repara, indústrias estatais de bens de produção. Lembra bens de produção? Produz para outra indústria, lembra disso? Indústrias de bens de produção, repara que vai aparecer bens de produção daqui para frente direto. Então, a gente tem que investir em bens de produção, indústria que produz para outra indústria. Para aí sim você ter o crescimento das demais indústrias. Joia? Bom, e infraestrutura, que é importante também. Então, as indústrias estatais, elas estavam baseadas na bens de produção e infraestrutura, bem como no desenvolvimento dos setores de energia e transporte. Pessoal, energia e transporte também era prioridade no governo nessa época. Só para refrescar a memória, 1930, lembra a entrada de alguém, né? Então, quem é esse alguém que entra em 1930? Getúlio Vargas, né? Então, vamos ver algumas coisinhas que aconteceram neste período aqui importante, principalmente pelas mãos de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas fez a maioria das coisas dessa época, um governo populista, onde ele centralizava no Estado. Então, olha assim, ó, o Estado com o domínio central. Para aqueles que ainda achavam, pô, Getúlio Vargas é populista, ele era liberal, super liberal, né? Ele fazia indústrias estatais, tem nada a ver com liberalismo, preste muita atenção nisso. No ponto de vista político, existem muitas críticas a essa visão. Vamos lá. Em parte de siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, a CNN, CNN, nossa, burro, né? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esqueci de colocar aqui, mas estou falando para vocês. Vamos lá. Exploração de petróleo e as petroquímicas, a Petrobras, pessoal. Olha só quantas indústrias foram feitas neste período aqui tão importante do Brasil. Esse sim é o período industrial brasileiro, beleza? Bens de capitais, Fábrica Nacional de Motores, a FNM, tá? Elas faziam caminhões, automóveis, fabricavam máquinas e motores também, além de tudo isso, tá? Então, era uma fábrica específica para fazer isso, a Fábrica Nacional de Motores. Gente, sensacional se o Brasil ainda permanecesse com esse estilo de desenvolvimento, tá? Extração mineral, através da Companhia Vale do Rio Doce. Então, a CVRD, né? Companhia Vale do Rio Doce, que fica situado em Minas Gerais, mas só que tem o seu porto de exportação no Espírito Santo, Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Também existe em Santa Catarina, mas só que esse, em específico, é no Espírito Santo. Joia? E o quinto elemento aí que não podia faltar para vocês, produção de energia hidrelétrica. Atenção, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, né? E é muito importante para o desenvolvimento econômico da região, da parte central do Brasil também e parte da região norte. Joia, pessoal? Então, tudo isso foi um papel desenhado dentro deste Brasil que nós temos aí sendo visto, né, de 1930 até 56 ali. Bom, quando nós falamos de programas de metas, nós estamos falando de um carinha. Não tem como, né? A eleição de a eleição de Juscelino Kubitschek, em 1956, representou o início do rompimento com a política nacionalista de Getúlio Vargas. Então, JK, ele opta por fazer o quê? Ele foi eleito em 56, então acaba aquele período populista de Getúlio Vargas, né? E começa um período um pouquinho diferente, tá? Em alguns critérios políticos, vocês vão ver. Mas a base continua semelhante, tá? Vamos entender um pouquinho. O novo modelo de nacionalismo, presta atenção, o novo modelo de nacionalismo defendido por JK, por Juscelino, concentrava-se no estilo a produção local e não levando em conta a origem de capitais e investimentos. Então, vamos lá. O que o JK queria? Ele queria que produzissem aqui no Brasil. Tudo
que a gente usasse fosse produzido aqui no Brasil. Pô, ponto positivo. Qual é o ponto negativo dessa ideia do JK? Não importa quem for investir na gente, o importante é estarmos aqui produzindo. Essa é a ideia do JK. Tudo bem? Então ele falava assim, não importa de onde vem o investimento, não importa de onde vem a tecnologia, mas o importante é a nossa população estar produzindo. Beleza, já está todo mundo empregado, aquelas coisas aradas todas. Então, repara que a preocupação com o desenvolvimento de pesquisas, novas tecnologias, ainda não existia. Esse é o ponto falho na ideia de JK, que também é uma ideia muito boa, mas só que, assim como a de Getúlio Vargas, tem os seus defeitos. Tudo bem? E todas as ideias políticas vão ter pontos positivos e negativos, é importante que vocês entendam. Seu objetivo era a autossuficiência na produção de bens de consumo. Então, vamos lá. Ele queria ser autossuficiente em tudo que a indústria produzisse para o consumo final, para o consumidor final, para nós. Então, era que nós produzíssemos todos os nossos produtos industriais, mesmo que dependesse de capitais externos. Aí que era o problema. Então, vamos lá. A gente abre uma multinacional, certo? Vem uma multinacional, por exemplo, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da França, Inglaterra, e aí vai, tá? Se instala aqui no Brasil, dá mão de obra para a nossa população, a população vai trabalhar, vai ganhar seu salário e vai consumir o seu produto feito aqui. Essa era a ideia de JK, independente se fosse uma indústria nacional ou não. Os anos de governo Juscelino marcaram, assim, uma nova fase na industrialização brasileira. Como assim? Com o programa de metas a ser cumprido em 5 anos. Lembra? 50 anos em 5, etc. e tal. Estabelecia como prioridades. Então, eu fiz uma tela para vocês sobre esse programa de metas, tá? Plano de metas, 50 anos em 5. Então, eu fiz essa tela para vocês. Uma das coisas que eram prioritárias, eu coloquei em ordem de prioridade para JK, beleza? Então, essas são as prioridades. A produção energética, então, eletricidade, petróleo e carvão. Isso aí era a prioridade dele. Nós precisamos de energia para mover a nossa indústria. Os transportes. Nós precisamos rasgar o Brasil com estradas, com veículos, com portos e navios. Estrada para ligar uma cidade a outra, para ter agilidade, etc. Lógico, o JK, cara, foi muito presenteado por montadoras automobilísticas. Montadoras, repara que eu falei no plural, tá? Não vamos entrar no mérito da questão, que não é essa a questão agora, e sim desvendar o que era o plano de metas. Eu estou mostrando para vocês o plano de metas esmiuçadinho. Bom, a indústria de bens de produção, de novo, né? Indústria de bens de produção, é aquela indústria que produz para outra indústria. Lembra disso? Aço, alumínio, borracha, cimento, maquinaria pesada e etc. Tá? Então, é esse tipo de indústria. Indústria de alimentação, porque o povo tem fome, tá, pessoal? Então, se o povo tem fome, nós temos que fazer produtos que vão dar alimento para a população de uma maneira direta ou indireta. Então, como assim? Então, vamos produzir tratores, fazer armazém para estocar grãos, para se um dia tiver alguma falta de grãos, nós temos adubos para aumentar a agricultura. Repara, a parte industrial, ele queria dar todo o suporte. É uma indústria uma indústria agro, né? Vamos dizer assim, tudo ligado aos insumos que são usados na parte rural. Tratores, armazéns, peças, produtos, arados, e aí vai, tá? Eu só não coloquei tudo aqui, eu coloco só um pouquinho para vocês entenderem, ó. Tratores, armazéns e adubos, tudo bem? Pode adubo, fertilizante, pode ser pesticida também. Aqui na hora do armazém, produção de silos, formas de armazenar, né? Os ventiladores que usam para permanecer com a semente seca, tal, não sei o quê. Os tratores, arados, grade, colheitadeira, semeadeira, e aí vai. Então, ele tinha essa ideia. O povo vai ter fome, a gente precisa levar a indústria para o campo. Ó, as ideias são boas, tudo bem? Muito boa a ideia de desenvolvimento. Pelo menos o cara tinha plano de governo, né? Ó, repara, o JK tinha um plano de governo, Getúlio Vargas tinha outro plano de governo,
Todos os presidentes quase tinham plano de governo, tudo bem? Nós temos na história, aí, infelizmente, alguns que não têm plano de governo. Vamos lá, educação. Eles precisam da educação, tanto básica quanto a superior, para desenvolver e crescer o Brasil. Mas só que assim, ele não saiu preocupado em fazer universidade, e sim fortalecer as universidades que já existiam. Tudo bem? Para quê? Para trazer cada vez mais para o mercado brasileiro mão de obra qualificada e assim atrair mais empresas de fora. Essa era a ideia básica, lógico, não vinha escrito isso no papel. Beleza? Então, investimento na educação. E o sexto item, a construção de Brasília. Óbvio, né? Você tirar do Rio de Janeiro, que assim, é uma visão geopolítica, tá, pessoal? Eu vou falar geopolítica. O Rio de Janeiro, ele está no litoral, era um período de Guerra Fria, estava se acirrando demais a Guerra Fria. O litoral do Rio de Janeiro é muito aberto, a capital estava vulnerável. Qualquer país que chegasse pelo litoral poderia dominar o Brasil sem problema nenhum, certo? Então, assim, ele usou isso como desculpa, né? Vamos levar o Brasil, vamos levar o desenvolvimento, vamos interiorizar a ocupação do território nacional, vamos mandar a capital para o centro do Brasil, porque aí todas as pessoas vão começar a sair do litoral, onde mais de 90% da população morava na época, e vão interiorizar atrás da capital. A ideia dele era essa, tá? Para o povo. Mas a outra ideia era a proteção também da nossa sede, da nossa capital nacional. E uma outra ideia era tirar da cidade do Rio de Janeiro, sim, que estava se configurando ali um antro de corrupção, um antro de desvio de dinheiro, né? Aí, o que o pessoal do Rio de Janeiro lança com o tempo, a hora que descobre que a capital vai sair do Rio de Janeiro e vai para Brasília? Fala assim que eles estão querendo levar para lá para afastar a população dos protestos, manifestos, né? Para poder roubar longe do povo, vamos dizer assim. Então, tem as duas visões, né? O JK querendo sair, porque também alegava que o Rio de Janeiro tinha muito desvio de conduta. Não sei se é verdade, acho que a gente pode acompanhar nas notícias e cada um tirar a sua conclusão, né? Desvio de conduta política, é sempre importante falar isso, eu não estou falando nada de carioca ou fluminense, eu estou falando, sim, da política do Rio de Janeiro, estado. Aí um falava que era para tirar daquele antro, e o outro falava que estava levando para o interior para poder roubar à vontade e a população não ter como reclamar, como questionar, fazer manifestos, fazer protestos e assim sucessivamente. Então, cada um fica com a sua visão, cada um fica com a sua versão da época de tudo que foi falado. Repare que de tudo que eu falei, a ocupação do território brasileiro no interior foi o tema principal para JK, falando que ia interiorizar a ocupação, mas foi o menos falado, né? Era a Guerra Fria, a invasão da capital, corrupção, aonde eu vou roubar, onde rouba menos, onde rouba mais, menos falar da interiorização da população brasileira. Legal isso, né, moçada? Vamos lá, só para vocês terem essas noções, né? Atividades industriais do Brasil em 1964. Em 64 nós tivemos o golpe militar, tá? Então, aí você tem uma nova configuração das atividades industriais aqui do Brasil. A partir de 64, o governo militar que tomou o poder do Brasil adotou uma política de grandes investimentos, preste atenção, grandes investimentos fiscais e crédito público, tá? Especialmente para indústrias de bens de capital, de novo. Então, eles estavam investindo em indústrias de bens de capital. Pergunto, os últimos governos atuais do Brasil, quantos investiram em bens de capital? Isso é uma pergunta para vocês. Isso é para vocês pensarem. Quantos investiram numa indústria de bens de produção? Uma indústria que produz para outra indústria? Quantos? Quantos investiram em indústrias que fazem máquinas, motores e equipamentos? Fala para mim. É só para vocês pensarem, tá? Eu estou falando dos últimos governos, no plural, tá, pessoal? Você pode pegar desde a época democrática do Brasil, eleição de 89 para cá, tá? Que é onde termina esse período militar. Aí você observa quantos deles, desde Fernando Collor até o presidente atual, quantos fizeram esse investimento maciço nessa parte,
tá? E quantos se desfizeram dessa parte, vendendo, privatizando e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó, no período pós-1964, foi caracterizado por uma, preste atenção, relação de interesse mútuo. Eu deixei bem destacado, interesse mútuo. Então, entre 3 níveis de capitais aplicados no processo industrial. Então, tinham 3 tipos de capitais que foram investidos nesse período da ditadura militar e um tinha interesse no outro, era mútuo o interesse. Repara, o primeiro, capital estatal, o investimento no setor de base, como o siderúrgico e petroquímico. Beleza, então, o Estado tinha interesse, mesmo na época militar, né, de investimentos no setor de base, como siderúrgico e petroquímico. Então, o Estado continuou bancando. Escuta, o Estado continuou bancando. Joia. Capital. Desculpa, capital, oh meu Deus. Capital transnacional. A produção moderna e mais avançada tecnologicamente. Então, eu dei a base, eu, militar, né, dei a base, chamei as empresas de fora. Vem aqui, eu já tenho a base para vocês desenvolverem a sua indústria, com a sua tecnologia. Ó, né? E capital nacional. Participar do processo fornecendo peças, acessórios e insumos em geral. Como assim? Tudo que as empresas que vinham de fora necessitavam para completar o seu processo industrial, os militares incentivaram esses tipos de indústrias menores também. Então, repara, com dinheiro e incentivo público, você teve investimento na indústria de base e também nas indústrias que dão suporte para as outras indústrias ou complementos industriais. Beleza? É interessante que todos vocês pensem com carinho nessa tela. Olha que visão geográfica massa, mexendo com um pouco de história da industrialização no Brasil. Repare esses 3, capital estatal, capital transnacional, capital nacional. Eu separei cada um deles para ficar bem pontual para vocês. E aqui, pessoal, nós temos as atividades industriais no âmbito da globalização. Reparem que eu vou falar de globalização porque eu já estou falando a partir de 1990, né? Então, acaba o período da ditadura em 84, tem aquele período de transição com José Sarney até 89, aí no dia 1º de janeiro de 1990, Fernando Collor eleito, o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar, e bababá, tudo que nós já sabemos, né? Então, está caracterizado aqui, ó. Ao longo da década de 1990, tiveram início algumas mudanças significativas na política industrial nacional. Olha isso. A privatização de empresas estatais e a redução dos impostos de importação. Então, eles derrubaram o preço da importação, pode vir produto de fora, e também privatizaram muitas empresas dentro do nosso país. Isso foi positivo? Isso foi negativo? Nós vamos discutir depois, na outra aula, não agora, tá? Principalmente, eles abaixaram os impostos de bens de capital e de consumo. Moçada, traduzindo, pode entrar peça de indústria para a indústria e pode também trazer produto importado para cá. É a geração do produto importado, no caso a minha, né? A década de 90 até os anos 2000 foi marcado pela... Tudo que era bom era de fora, o que era brasileiro não prestava. Era impressionante. E até hoje, professor, tem um pouco desse negócio aí. Fala, meu fofo. Toda essa ideia aí de comprar coisa de fora para usar aqui dentro acaba sendo um pouco negativo para a economia do país, né? Geralmente, se você parar para pensar, você está incentivando, mandando o seu dinheiro daqui de dentro para fora e faltando com emprego. Porque você vai estar excluindo empregos aqui dentro. Certo? Mas só que qual que era a ideia disso aqui, ó? Foi ótima pergunta. Olha aqui, qual que era a ideia disso aqui? Se eu privatizo a minha empresa, eu não tô, presidente, não tô mais preocupado com a empresa aqui dentro. Então, eu não tô mais preocupado com quem trabalha ali dentro, porque eu vendi
para fora essa empresa e eu ganhei o meu dinheiro para eu gastar naquele meu governo. Deu para entender? Então ele não se preocupa com o pós, ele não se preocupa com o à frente. E é sempre interessante, pessoal, vocês observarem que as grandes, como que eu posso colocar, as grandes privatizações ou as grandes tomadas de decisões de impostos, elas são tomadas no final de mandatos de presidentes. Quando eles sabem que eles já não vão ter o próximo, ou não vai estar no próximo, aí eles tomam atitudes que acabam prejudicando a economia, mas salvando o governo deles. Ó, entreguei o caixa bonito. Não importa que eu vendi a Vale do Rio Doce por 3,4 bilhões de dólares, certo? E ela, depois de um ano, passou a lucrar 3 bilhões de dólares por mês. Não importa isso, entendeu? O que importa é que eu vendi, catei esse dinheiro, coloquei no meu caixa. É super negativo para a gente. É péssimo, é horrível. Porque a pessoa não pensa, a pessoa que está no comando acaba não pensando na gente. Tudo bem? Respondi a pergunta? Sim? Beleza, professor. Acaba virando fundo de campanha, né? Valeu. Ó, outra coisa que eles viam também, ó, promovendo dessa forma maior abertura no mercado brasileiro de produtos estrangeiros, que nem eu estava falando para vocês. Eu sou da geração do estrangeiro. Eu sou da geração que tudo que era meu vinha de fora, cara. Né? Aquela época que você usava bonezinho de 8 linhas em cima do boné para falar que era original, porque veio dos Estados Unidos. Até boné os caras faziam fora, gente. É uma coisa assim, impressionante. Tudo que a gente consumia, televisão, rádio, tudo, pneu de carro, tudo vinha de fora. Era um absurdo, tá? Roupa, tinha até alimento que vinha de fora. Ó, que absurdo, o Brasil importando alimento. Foi uma época de muita prosperidade de fora para dentro. Agora, daqui de dentro, meu, era terrível. Inflação batia no teto, era um negócio horroroso. Graças a Deus que em 1994, além de ganharmos o tetracampeonato mundial de futebol, também tivemos o Plano Real, que está presente nas nossas vidas até hoje. Tudo bem? Olha só esse gráficozinho para fechar a aula para vocês. Nós temos aqui, ó, o PIB de roxo, nós temos a parte de agricultura, a parte de indústria e a parte de serviço. Então, setor primário, secundário, terciário. Mais ou menos, tá? Só para a gente ter uma noçãozinha. Ó, em 2011, repara como que estava. Tudo positivo. Olha que legal. Tudo correndo bem, tudo dando certo. Né? O Brasil ia ser sede da Copa do Mundo, o Brasil ia ser sede das Olimpíadas. Meu, tava tudo maravilhoso, economia a todo vapor. De repente, vem 2012. Repara, pessoal, observa. Já tem uma queda na parte agrícola e já tem uma queda na parte industrial. 2013, aí você tem esse up de novo. Quando você olha para 2012, você fala assim, professor, por que caiu? Lembra da crise de 2012, que afetou e acertou em cheio a Europa? Então, pois é, olha aqui, ó, a marolinha do Brasil. Lembra da história da marolinha? Ah, tem uma onda de crise no mundo. Aqui no Brasil só vai chegar a marolinha. Olha a marolinha aqui, ó, acertou o nosso maior setor, que é o de agricultura, e também o industrial. Serviço não parou porque a gente continuou comprando aqui dentro, óbvio, tudo bem? Então, quem segurou o PIB positivo foi, na verdade, o setor de serviço, joia? E aqui, pessoal, nós temos também, ó, dá uma olhadinha aqui nesse processo de trabalho, ó. Nós temos no ano seguinte, em 2013, passando a crise, o crescimento novamente da economia brasileira, principalmente a agricultura, olha o salto. Beleza? 2014, aí começa a realidade a aparecer, a parte industrial do Brasil, o Brasil vai se tornando um país mais caro, então a parte industrial do Brasil já começa a sentir, e aí 2015 para frente nós temos a debandada econômica brasileira, até chegar aos dias atuais. Olha só o saldo negativo, por isso que nosso PIB retrai em vez de crescer, tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Vou abrir agora para perguntas. Eu fiz aí para vocês, com todo carinho e amor. Tamo junto aí. Pode perguntar. Show de bola, pessoal. Boa aula, ótima pergunta.
De novo, gosto muito quando vocês ficam perguntando assim, interagindo, mostrando que a aula está valendo a pena. Muito obrigado pela atenção aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui no nosso canal, tá? Não esqueça de fazer sua inscrição aqui em cima e aproveitar os videozinhos aqui embaixo. Fechou, moçada? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.